Boa noite. Eu falei que todo sábado ia sair um relato, né? Desses meus 20 anos trabalhando em casa de família. Não deu, gente. Não deu porque eu saí, como eu postei no último vídeo, às 5 pra trabalhar. Cheguei tarde em casa. Eu não consegui gravar muita coisa ontem. Trabalhei ontem muito. Eu peguei uma casa, que é um apartamento, na verdade, que é um por andar. E esse apartamento, ele... É carro passando na rua, gente, desculpa. Tava muito sujo. Então eu tive que ir 2 dias seguidos pra poder dar conta. Enfim. Mas o primeiro relato que eu tenho pra falar pra vocês, eu vou falar da Maria, que é só o primeiro nome dela, né? Mas foi aonde tudo começou. Eu tinha apenas 21 anos, tinha acabado de ter minha filha. Vou resumir a história porque foram 8 anos, né? Então vou resumir 8 anos. Gente, na época, ela me pagava R$ 120 por mês. Há 17 anos atrás, isso. Ela me pagava R$ 120 por mês. Vocês acreditam? E eu tinha que... Eu ia 2 vezes na semana pra ela. Foi o meu primeiro emprego, assim, em casa de família, porque eu tinha acabado de ter um bebê. Eu precisava muito trabalhar, né? Como toda mãe solo, tem que trabalhar. Gente, foi pauleira. Porque eu tava acostumada a fazer serviço de casa. E eu fui muito boba, muito ingênua. Ela era uma pessoa extremamente, assim, detalhista. E eu me tornei uma pessoa detalhista, tá? Foi lá que eu aprendi. Sofri muito, mas agradeço a ela tudo que ela me ensinou. Na dor. Tudo que ela me ensinou. Com muita dor, mas ela me ensinou. Eu chegava lá 8 horas da manhã. Eu andava da minha casa até o ponto, pegava um ônibus, descia no centro da cidade. E tinha que ir andando até a casa dela porque ela não dava 2 passagens. E na época a passagem era tipo R$ 3 e pouco. Hoje eu pago R$ 15 de passagem. E as patroas me dão a passagem. Na época ela não dava. E eu fui indo. 1 ano, 2 anos, minha filha foi crescendo. E eu dependia dos outros pra ficar com a minha filha. Eu tenho várias histórias, sabe? Foi tão sofredor assim pra mim. E eu lembro que o primeiro mês que ela me pagou aqueles R$ 120 foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu morava de aluguel. E pasme, o meu aluguel era R$ 130. Na época, 17 anos atrás. Era um cômodo com banheiro. Só eu e minha filha. Ela me pagava 120. Então quer dizer, pra eu pagar a luz, pra eu pagar, comprar as coisas da minha filha, o pai dela dava as coisas dela, né? Não vou negar. O leite, a fralda. Mas pra eu me alimentar, minha mãe me ajudava. Pra coisas básicas. Não dava. Aí o que eu passei a fazer? Fui pra Friburgo. Eu vendi, comprar lingerie pra vender. Eu lembro que o pai da minha... O padrinho da minha filha pegou pra mim, na época, um empréstimo, gente, de R$ 60. E me emprestou. E falou, olha, você paga em 3 vezes. Você paga em 3 vezes. Conforme você for vendendo as suas roupas, você me devolve. Eu falei, tá bom. Já até falecido, que Deus o tenha. E com isso eu comecei a vender lingerie. Minha filha fez 1 ano, 2 anos e daí por diante, né? Fiquei lá um bom tempo, aí trabalhava com ela. Dela, eu passei a trabalhar os outros dias na semana com a irmã dela,
Que aí ela me pagava por dia, na época, R$60. Mas me pagava mais do que a outra. Me ajudava demais. Demais, 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 demais. O nome dela é Angélica. Ela eu posso falar o nome. Pensa numa mulher maravilhosa. Me ensinou muita coisa também. Chegava na casa dela, que era o apartamento, 9 horas da manhã. Eu saía de lá 7, 8 horas da noite. Mas eu deixava tudo organizado, tudo limpo. E assim eu continuei por 8 anos da minha vida. Com as duas. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Até que um dia eu saí. Mas mesmo assim. Porque eu caí na ilusão, que foi ilusão. Fui trabalhar no Rio, lá em Jacarepaguá. Né? Pra tomar conta de um casal de idoso. Eu era muito ingênua. A mulher me ligou, uma amiga que arrumou. Ah, você vem, você fica aqui comigo. Eu vou te pagar, na época o salário era 600 e pouco, mas ela me pagava 700 e pouco porque ela não pagava passagem. Então eu tinha que dormir lá. Pra tomar conta do casal, que sofria de Alzheimer. E eu fui, né? Porque eu precisava sustentar minha filha. Aí eu passei a deixar minha filha com a bisa dela. Mas toda segunda-feira eu saía de casa às 4 da manhã e eu trabalhava dia de sábado. Eu ia na segunda-feira de madrugada e voltava. No sábado chegava em casa umas 5 horas da tarde. Eu não tinha tempo para nada. Para nada. E essa rotina perdurou por alguns 2 ou 3 meses. Né? Saí de lá porque a bisa da minha filha falou assim pra mim: minha filha, não tem dinheiro que pague o crescimento da sua filha e você tá perdendo. Coloca meu neto na justiça. Foi uma pessoa assim excepcional na minha vida. Eu até me emociono de falar porque foi uma época que eu sofri muito. Mas eu precisava, né? Aí eu fiquei lá 2 meses e saí. Minha mãe falou: não, volta pra casa, não fica, que a gente vai continuar te ajudando. Voltei. Aí foi quando eu voltei pro pai da minha filha, né? Desculpa, gente, mas dói lembrar. Voltei pro pai da minha filha e fui criando ela, sofrendo, óbvio, né? Porque eu precisava, eu tinha parado de trabalhar.